O silêncio do sertão baiano é pesado, mas o silêncio debaixo d'água é absoluto. Por 40 anos, o Rio São Francisco guardou em seu leito as ruas, as casas e os pecados de Santa Maria do Sul. Em 1984, as comportas da represa de Atlas foram fechadas e em menos de 72 horas, uma cidade inteira foi varrida do mapa geográfico para alimentar as turbinas do progresso militar. O governo chamou de sacrifício necessário. Os moradores chamaram de batismo de sangue. Agora, em 2025, a terra cobra o seu preço. A pior seca do século transformou o reservatório em um deserto de lama rachada e poças estagnadas. Primeiro, surgiram as cruzes de ferro do cemitério, cobertas de limo e cracas secas. Depois, a torre da igreja matriz, como um dedo acusador apontado para o céu azul metálico. Doutora Helena Meirelles, uma arqueóloga forense especializada em crimes da ditadura, caminhava pelo solo que um dia foi a Praça Central. O cheiro era de podridão e história. Sob suas botas de trilha, o chão não era apenas terra, mas uma colcha de retalhos de vidas interrompidas, cacos de porcelana, solas de sapato e o esqueleto metálico de um opala preto, parcialmente enterrado na lama. Helena, você precisa ver isso. Chamou seu assistente, segurando um detector de metais que apitava de forma frenética, próximo ao que restou da antiga prefeitura. Eles não encontraram apenas as fundações do prédio. Encontraram um acesso, uma escadaria que descia para um porão que não constava nas plantas oficiais da barragem. Com a ajuda de uma retroescavadeira da equipe de preservação, eles removeram a laje de concreto que selava o local. Dentro, a água ainda batia nos joelhos, mas as lanternas revelaram algo impossível. Alinhados contra a parede estavam 10 arquivos de aço, soldados para nunca serem abertos. E no centro da sala, preso por correntes que o tempo não conseguiu corroer totalmente, estava um cofre de banco com a insígnia da extinta Sudenor, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Orientado. Helena sentiu um calafrio que não vinha da umidade. Aquilo não era um depósito de documentos administrativos, era um túmulo de segredos. Ao forçarem a porta do cofre, o que jorrou de dentro não foi ouro, mas o horror em estado líquido. Registros de transações de ouro ilegal vindo de minas clandestinas, destinadas a contas numeradas na Suíça, e uma lista de nomes. Nomes de políticos que hoje ocupavam as cadeiras mais altas do Congresso, mas que em 1984 eram apenas jovens oficiais da Sudenor e empresários limpando o terreno para a hidrelétrica. Mas o detalhe mais aterrorizante estava no canto da sala. Uma ossada humana. Mas não uma ossada qualquer. O crânio apresentava um orifício de entrada perfeitamente circular na nuca. Execução. Isso não foi um acidente de evacuação, murmurou Helena, fotografando a cena. Isso foi um expurgo. Ao longe, na margem da represa, uma figura observava. Um homem velho, de pele curtida pelo sol e olhos que pareciam carregar o peso de uma enchente inteira. Ele usava um chapéu de palha desfiado e segurava um rosário de contas de madeira. Ele sabia que o Rio estava devolvendo o que ele tentou esconder por 4 décadas. A notícia da descoberta em Santa Maria do Sul se espalhou como fogo em canavial seco. No dia seguinte, o céu sobre o leito exposto do rio já não pertencia aos urubus, mas aos helicópteros de emissoras de TV que sobrevoavam as ruínas em busca da imagem perfeita do cofre da Sudenor. No entanto, Helena sabia que os verdadeiros predadores não faziam tanto barulho. Eles preferiam a sombra, o silêncio e a eficácia de um arquivo apagado. Enquanto limpava um dos documentos recuperados, um mapa técnico que detalhava veios de ouro sob o que agora era o fundo da represa, um homem entrou em sua tenda de campanha sem ser anunciado. Ele não parecia um oficial do governo, nem um jornalista em busca de um furo. Tinha o caminhar pesado e cauteloso de quem passou a vida inteira fugindo, os ombros curvados por um peso que não era físico.
Você está procurando a verdade no papel, doutora, disse o homem, sua voz soando como cascalho, sendo arrastado por uma correnteza fraca. Mas a verdade tem carne e osso, e ela sangra. Helena se levantou prontamente, sua mão instintivamente tocando o rádio em sua cintura, os olhos fixos no intruso. Quem é o senhor? Esta área está isolada por ordem judicial e militar. Como passou pela barreira, o homem deu um passo para a luz da lâmpada de querosene, revelando um rosto que parecia um mapa de cicatrizes e rugas profundas. Meu nome é Elias, mas em 1984, nos registros confidenciais da Sudenor, eu era apenas o sujeito 14. Eu era o tesoureiro que o Major Alcântara mandou apagar para que o rastro do ouro sumisse sob bilhões de toneladas de água. Helena sentiu um calafrio que não vinha da umidade da noite sertaneja. Ela conhecia aquele nome. Elias constava na lista oficial de mortos da inundação. Sua família, na época, recebeu uma indenização irrisória e apressada pelo seu desaparecimento acidental durante o fechamento das comportas da barragem. Elias morreu há 40 anos, ela disse, a voz trêmula, tentando manter a autoridade profissional. O corpo nunca foi encontrado, mas a certidão de óbito foi assinada pela intervenção militar. Elias morreu para o mundo, doutora, mas o rio não me quis. Ele respondeu, com um amargor que parecia guardado por décadas. Eu nadei pelos túneis de desvio enquanto a cidade gritava sob as águas. Eu vi quando eles trancaram o porão da prefeitura com o geólogo Samuel lá dentro, o homem que você encontrou ontem, a ossada com o tiro na nuca. Samuel descobriu que a hidrelétrica era apenas um disfarce, um muro de concreto para lavar o ouro extraído ilegalmente pelo Projeto Atlas, sob a bênção da Sudenor. Elias se aproximou da mesa, seus dedos trêmulos e manchados de sol, apontando para o mapa técnico que Helena analisava. Eles não inundaram Santa Maria do Sul para gerar energia, doutora. O projeto elétrico era pífio, insuficiente. Eles inundaram a cidade para criar um cemitério impenetrável. Um cofre de água e lama, para que ninguém nunca pudesse cavar onde os veios de ouro realmente estão. E agora que o rio secou, o segredo deles está nu. Eles vão voltar para terminar o serviço que começaram em 84. Do lado de fora, o som de jipes militares e o brilho de faróis, cortando a escuridão da represa seca, interromperam a conversa. O Estado estava vindo buscar seu segredo de volta antes que o sol nascesse. Helena olhou para Elias, o homem que sobreviveu ao peso de um oceano de mentiras, e percebeu que sua escavação arqueológica tinha acabado de se tornar uma cena de crime ativa. Eles não estavam apenas desenterrando uma cidade, estavam removendo o sedimento que protegia os alicerces podres de uma estrutura de poder que ainda governava o país de dentro das sombras. As luzes dos jipes militares varriam as paredes da tenda como se fossem holofotes de uma prisão. Helena e Elias trocaram um olhar rápido. O pânico dela contrastava com a resignação sombria dele. O homem, que deveria estar morto há 40 anos, recuou para os cantos escuros da lona, fundindo-se às sombras dos arquivos da Sudenor. Eles não podem saber que estou aqui, sussurrou Elias, a voz sumindo enquanto ele se esgueirava por uma fresta na parte traseira da tenda. Se o rio me devolveu, eles vão garantir que eu afunde novamente. Antes que Helena pudesse protestar, a aba da tenda foi aberta com violência. O Major Cavalcante entrou, o uniforme impecavelmente passado apesar do pó da represa, acompanhado por 2 soldados armados. Seus olhos não buscaram Helena, mas sim o cofre aberto e os documentos sobre a mesa. Doutora Meireles, disse Cavalcante com uma polidez gélida. O Ministério da Defesa e a nova diretoria da Sudenor assumiram a jurisdição desta área. Questão de segurança nacional. O material recuperado será transportado para Brasília imediatamente. Segurança nacional ou queima de arquivo, Major? Helena rebateu.
cruzando os braços para esconder o tremor nas mãos. Aquela ossada no porão tem um tiro na nuca. Isso é uma investigação criminal, não uma operação logística. Cavalcante deu um sorriso sem dentes, aproximando-se da mesa. Ele pegou um dos papéis amarelados, o mapa que Elias acabara de apontar. A história é como esse rio, doutora. Às vezes, ela transborda e causa destruição, e às vezes ela seca, revelando coisas que deveriam ter sido esquecidas. Mas o nosso papel é manter o fluxo sob controle. A senhora é uma arqueóloga. Deveria saber que o valor de uma relíquia depende de quem a interpreta. Ele fez um sinal para os soldados que começaram a ensacar os documentos da Sudenor. Helena sentiu uma impotência avassaladora. Era como ver a água subir novamente, cobrindo a verdade pela segunda vez. Ela pensou nos seguidores que acompanhavam suas descobertas, nas pessoas que, através das suas redes e diários de campo, esperavam por justiça. "Sabe, Major", começou Helena, tentando ganhar tempo e manter a compostura. "A ciência e a busca pela verdade são como uma correnteza. Você pode até construir uma barragem para tentar segurar o que é real, mas a água sempre encontra uma fresta. Assim como eu peço para quem nos acompanha que se inscreva e deixe seu apoio nesta jornada, para que nossa voz não seja abafada, a verdade também precisa de aliados para não ser soterrada pelo silêncio. A senhora História não aceita ser silenciada por muito tempo. Ela sempre dá um jeito de romper as comportas." Cavalcante parou por um segundo, olhando-a com curiosidade. "Belas palavras. Mas barragens são feitas de concreto, doutora. E o concreto é muito mais persistente que as palavras." Quando os militares terminaram de limpar a tenda, restou apenas o silêncio e o cheiro de querosene. Helena saiu para o ar frio da noite. A represa de Santa Maria do Sul, sob a luz da lua, parecia um cemitério de ossos gigantes. Ela caminhou até a margem lamacenta, onde Elias a esperava, agachado atrás de um pilar de concreto descascado. "Eles levaram tudo", disse ela, derrotada. "E tudo o que é de papel", Elias respondeu, revelando um pequeno cilindro de metal que ele havia escondido sob o casaco. Era o diário de bordo original, do geólogo Samuel. Eles esqueceram que o que define o curso do rio não é a água que corre por cima, mas o leito de traição que foi cavado por baixo. Samuel sabia que a Sudenor estava desviando o nióbio junto com o ouro. Ele deixou as coordenadas de onde o verdadeiro carregamento foi enterrado antes da água subir. O olhar de Elias brilhou com uma intensidade febril. Eles acham que venceram porque levaram as provas do passado. Eles não sabem que nós temos o mapa para o presente. O ouro nunca saiu daqui, Helena. Ele está enterrado sob a antiga escola e é lá que a nossa jornada realmente começa. A antiga escola municipal Rui Barbosa era, em 1984, o ponto mais alto de Santa Maria do Sul, a última construção a ser engolida pelas águas da represa. Agora, reduzida a paredes descascadas e vigas de ferro retorcidas que lembram costelas de um gigante, ela se erguia sobre uma colina de lama seca. Helena e Elias moviam-se com cautela, evitando as lanternas potentes dos patrulheiros da Sudenor, que ainda rondavam as ruínas da praça central. O terreno era traiçoeiro. O sedimento acumulado por 40 anos criava uma crosta que parecia sólida, mas que poderia ceder a qualquer momento, tragando-os para bolsões de ar e lodo fétido. "O Samuel era um homem meticuloso", sussurrou Elias, enquanto escalavam o que restou do pátio da escola. Ele sabia que, se o plano de inundação seguisse adiante, os documentos no porão da prefeitura seriam os primeiros a apodrecer. Ele precisava de algo que resistisse ao tempo e à pressão. Elias parou diante de um pedestal de concreto, onde outrora ficava o busto do patrono da escola. O busto havia desaparecido, restando apenas uma base rachada. Ele abriu o diário de Samuel e apontou para uma anotação escrita em código geológico.
Ele não enterrou o nióbio e o ouro aqui, explicou Elias, removendo a lama da base do pedestal com uma faca de caça. Ele enterrou a prova de que o minério nunca foi para as contas do governo, mas sim para o financiamento de uma milícia política que daria suporte à transição de poder. O nióbio era a moeda de troca para garantir que os nomes da Sudenor continuassem intocáveis na nova república. Com um esforço conjunto, eles conseguiram deslocar o bloco de concreto. Sob ele, protegido por uma camada de resina e envolto em plástico industrial da época, estava um estojo de munição militar. Dentro não havia metal precioso, mas algo muito mais perigoso: microfilmes e uma série de fotografias originais. As imagens reveladas pela lanterna de Helena eram devastadoras. Fotos de caminhões sem placa sendo carregados por homens fardados sob a supervisão direta de figuras que Helena reconheceu instantaneamente. Eram os pais da pátria, políticos que hoje estampavam cartazes de ética e transparência, mas que, em 1984, sorriam ao lado de caixotes marcados com o selo da Sudenor. Isso não é apenas sobre mineração ilegal, Helena murmurou, sentindo o peso daquela revelação. Isso é a prova de que a nossa democracia foi comprada com o sangue dessa cidade. De repente, o som de passos pesados esmagando o lodo seco ecoou pelo pátio. O Major Cavalcante não era um homem de deixar pontas soltas. Ele não estava na prefeitura. Ele sabia exatamente para onde Elias correria. Eu sempre admirei a resiliência dos ratos, Elias. A voz de Cavalcante surgiu da escuridão, acompanhada pelo clique metálico de um fuzil sendo destravado. 40 anos escondido em buracos, apenas para morrer no lugar onde tentou ser herói. As luzes táticas dos soldados cegaram Helena. Ela apertou o estojo contra o peito. A história estava se repetindo. O mesmo cenário, os mesmos jogadores, o mesmo silêncio forçado. Mas desta vez, a Amazônia e o sertão haviam decidido que o tempo de esconder segredos tinha acabado. O rio havia secado, e com ele, a paciência dos mortos. O Major Cavalcante deu um passo à frente, a luz de sua lanterna focada diretamente no estojo que Helena protegia. O brilho do metal sob a lama era o veredito de uma sentença que já havia sido assinada décadas atrás. Doutora Meireles, você é uma acadêmica brilhante, mas comete o erro clássico dos idealistas. Acredita que a verdade tem um valor intrínseco, disse Cavalcante, sua voz calma, quase professoral. No mundo real, a verdade é apenas um ativo. E o preço dessa verdade que você segura é alto demais para o Brasil suportar. Se esses microfilmes saírem daqui, o castelo de cartas cai. Instituições, partidos, o próprio equilíbrio da nossa transição, tudo vira pó. O que você chama de equilíbrio, eu chamo de impunidade, rebateu Helena, sentindo o suor frio escorrer pelo pescoço. Vocês mataram Samuel, tentaram matar Elias e afogaram uma cidade inteira para garantir que ninguém fizesse as perguntas certas. A Sudenor não foi um projeto de desenvolvimento, foi um projeto de pilhagem. Cavalcante suspirou, fazendo um sinal sutil para os soldados flanquearem a lateral da escola em ruínas. A Sudenor fez o que era necessário para que o país não parasse. O nióbio financiou a estabilidade que vocês desfrutam hoje. Agora, entregue o estojo. Elias, que até então estava imóvel como uma estátua de pedra, deu um passo à frente. Suas mãos estavam vazias, mas seus olhos carregavam o fogo de quem não tinha mais nada a perder. Você fala de estabilidade sobre túmulos, Major. Eu ouvi os gritos quando a água subiu. Eu vi os rostos dos pais que não conseguiram tirar os filhos das casas a tempo, porque os caminhões de evacuação foram usados para carregar o minério. Um detalhe estatístico, Elias, desdenhou o major. Então, vamos ver como a estatística se comporta agora, retrucou o velho. Em um movimento rápido e inesperado, Elias não avançou contra os soldados.
Ele chutou uma das vigas de sustentação da escola, que já estava precariamente equilibrada após décadas de erosão subaquática e a pressão da seca atual. O solo de sedimento, que Helena temia desde o início, reagiu como um gatilho. Um estrondo surdo reverberou sob seus pés. A colina de lama começou a liquefazer-se. Era um fenômeno de areia movediça em escala maciça, provocado pelo esvaziamento rápido da represa. O chão sob os soldados cedeu primeiro. "Helena, corra! Pelo túnel de ventilação atrás do palco!" gritou Elias. Enquanto os soldados lutavam para não serem tragados pela lama pesada e Cavalcante disparava cegamente para o alto, tentando recuperar o equilíbrio, Helena se lançou para o buraco negro entre os escombros. Ela sentiu o estojo de munição bater contra suas costelas. O peso de 40 anos de injustiça era a única coisa que a mantinha focada. Ela rastejou pela escuridão sufocante, o cheiro de mofo e terra molhada invadindo seus pulmões. Atrás dela, o som das ruínas desabando sobre si mesmas indicava que o cenário do crime estava sendo selado pela própria natureza, mais uma vez. Mas desta vez, a prova estava do lado de fora. Quando Helena finalmente emergiu do outro lado da colina, ofegante e coberta de barro, ela olhou para trás. A escola havia sumido, engolida por uma cratera de lama. Não havia sinal de Cavalcante. Não havia sinal de Elias. Ela estava sozinha, no meio da imensidão da represa seca, com os segredos da Sudenor em mãos e o sol começando a despontar no horizonte, tingindo a lama de um vermelho que parecia sangue. O sol que despontava no horizonte não trazia calor, apenas uma luz crua que revelava a devastação da bacia de Santa Maria do Sul. Helena caminhou por quilômetros, as botas afundando no que restava do leito do rio, o estojo de munição pesando como se carregasse o mundo inteiro. Ela não olhou para trás. Sabia que Elias, de alguma forma, havia se tornado parte daquela terra novamente. Ele era o fantasma que abriu a porta para que ela pudesse sair. Ao chegar à borda da represa, onde a vegetação do sertão começava a retomar seu território, Helena encontrou seu veículo de pesquisa escondido sob uma lona de camuflagem. Ela não acionou o rádio oficial. Ele estaria grampeado. Em vez disso, retirou de um compartimento falso um telefone satelital criptografado. "Eu estou com o material", disse ela, a voz falhando. "Tudo. As fotos, os registros de carga da Sudenor e a lista dos beneficiários do projeto Atlas. O Major Cavalcante, ele ficou para trás. O rio o levou. Do outro lado da linha, uma voz feminina e firme respondeu: "Vá para o ponto de extração Gama. O mundo precisa ver o que está nesses microfilmes, Helena. A democracia não pode mais ser o nome de uma dívida paga com ouro ensanguentado." 48 horas depois, a sede de um consórcio internacional de jornalismo de investigação em São Paulo estava em polvorosa. Helena observava, através de um vidro reforçado, os técnicos recuperando as imagens dos microfilmes. As fotos eram nítidas, o nióbio saindo em caixotes com o carimbo oficial, os rostos de senadores e ministros que ainda ditavam as regras do jogo político em 2025, todos ali, jovens e sorridentes, assinando os recibos da pilhagem nacional. A reportagem foi ao ar na mesma noite. Não foi apenas uma notícia, foi um abalo sísmico. O país parou para ver as imagens das ruínas de Santa Maria do Sul e a prova de que sua base elétrica e política fora forjada em um crime contra a humanidade. O governo tentou emitir uma nota através da nova diretoria da Sudenor, alegando que os documentos eram falsos ou descontextualizados pela poeira do tempo. Mas era tarde demais. Milhares de pessoas foram às ruas. O nome de Samuel, o geólogo, e o número de Elias, o sujeito 14, tornaram-se símbolos de uma resistência que se recusava a ser enterrada. Helena voltou à margem da represa uma última vez, meses depois, quando as chuvas finalmente começaram a cair,
e o nível da água começou a subir novamente, cobrindo as cicatrizes de Santa Maria do Sul. Ela olhou para a torre da igreja, agora quase submersa, e deixou cair na água uma pequena flor de mandacaru. A justiça é lenta como o curso de um rio em tempos de seca, murmurou ela para o vento. Mas ela é inevitável como a cheia.